Hoje eu vou demonstrar a equação do trabalho realizado por um gás ideal durante uma transformação adiabática. Para isso eu recomendo que vocês façam uma revisão na primeira lei da termodinâmica e principalmente ali relembrem as convenções de sinais ali entre as grandezas envolvidas, tá? Bom, antes aqui eu vou definir a capacidade calorífica. A capacidade calorífica de uma substância é a quantidade de calor absorvida por um mol de substância por unidade de variação de temperatura. Tá? Então, o C, capacidade calorífica, vai ser igual a 1 sobre N, onde 1 é o número de mols, dQ dt, tá? Onde dQ é a variação infinitesimal de calor e dt é a variação de temperatura na escala absoluta. Bom, como o calor absorvido ele depende do processo, a cada processo corresponde a uma determinada capacidade calorífica. E as capacidades caloríficas mais usadas são a capacidade calorífica pressão constante, CP, e a volume constante, CV. Então nós temos aqui um CP, 1 sobre N, dQ dt, P fixo, e o CV, 1 sobre N, dQ dt, volume constante. Beleza. Considerando aí um volume constante, então V igual a K, a primeira lei da termodinâmica vai ficar dQ igual a du, tá? Onde esse du é a variação infinitesimal de energia interna. Não figurou trabalho aqui porque não está, o volume não está variando, então não está acontecendo aí uma realização de trabalho. Tá? Bom, já que dQ é igual a du, o segundo membro aqui da equação 3, o dQ nós podemos substituir por du. Tá? Então, agora, considerando uma transformação adiabática, então o delta de Q é igual a zero, a primeira lei da termodinâmica vai ficar, então, como du é igual a menos W. Menos W porque o gás está realizando trabalho sobre a vizinhança, então por isso do sinalzinho negativo. Em termos infinitesimais, du é igual a menos dW. Tá? Considerando o trabalho devido somente à variação do volume, nós vamos ter, então, dW igual a PdV. Bom, olhando então aqui a equação 6, nós podemos reescrevê-la de acordo com a equação 7, né? du no lugar de dw, nós vamos colocar então o pdv. Para um gás ideal, onde a energia interna depende apenas aí da temperatura, nós podemos então escrever através da equação 4, né? O du. du então vai ser igual a n cv dt, tá? Através aqui da equação 4. Bom, então combinando a equação 9, a equação 7 com a equação 6, nós vamos chegar na equação 10, né? Então vai ficar du, esse menos w vou passar para o primeiro membro, então vai ficar du mais dw igual a zero, porque é um processo igual a zero, porque é um processo termodinâmico, né? Então está tendo troca de calor, tá? Então você pode imaginar que você tem um gás, é ideal, ele está confinado em um cilindro, por exemplo, e as paredes desse cilindro, esse cilindro está isolado termicamente da vizinhança. Tá? Então não está tendo troca de calor, o gás não cede calor para a vizinhança e nem a vizinhança está cedendo calor para o gás. Tá? Então por isso que vai ser igual a zero. Beleza, então du mais dw é igual a zero. Quem que é o du? Du é igual a esse pessoal. Então vai ficar ali, ó, C, vai ficar NCV/dt. Quem que é o dw? Esse cidadão aqui. Então vai ficar PDV igual a zero. A equação do estado de um gás, né, a equação de estado de um gás ideal, ela vai ser PV igual a nRT, a equação de Clapeyron. Tá? Essa equação ela é conhecida nossa lá do ensino médio, quando nós temos aí os primeiros contatos com físico-química, tá? A teoria cinética dos gases. Essa equação tem vários apelidos que você já deve conhecer. Tá? Eu, pelo menos, devia colocar muito apelido dessa equação lá no ensino médio. Beleza. Vamos, então, diferenciar então essa equação aqui de estado dos gases ideais, tá? Onde R é a constante universal dos gases, tá? Dos gases ideais. Então, diferenciando aqui, aplicando aqui uma regra da diferenciação do produto de funções. Então, vai ficar aqui, mantém o P fixo, varia o volume. Mantém o volume fixo, varia a pressão infinitesimalmente. Varia aqui a temperatura infinitesimalmente. Beleza, vamos isolar, vamos deixar essa diferencial de temperatura isolada. Então vai ficar, vamos passar esse coeficiente dessa diferencial para cá. Né? Então vai ficar PV mais VdP sobre NR. Bom, esse resultado aqui da equação 13, vamos substituí-la na equação 10 no lugar desse dt. Tá? Então vamos reescrever a equação 10, substituindo no lugar do dt o segundo membro da equação 13. Com isso, vamos chegar na equação 14. Tá?
aplicando a propriedade distributiva aqui, então, da multiplicação, NCV, que multiplica esse termo e esse termo, note que o número de mols não vai sobreviver, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos chegar na equação 15. Olha só, vai sobreviver ali, ó, o R, a constante dos gases perfeitos, a constante universal dos gases perfeitos, aí embaixo, né, ó, dos gases ideais. Então, vai ficar R e R no denominador e aqui vai ficar quietinho, tá? Que é igual a zero. Bom, vamos aproveitar que tem aqui um zero aqui no segundo membro e vamos multiplicar e dividir toda a equação aí pelas variáveis convenientes. De tal forma que nós vamos ter só uma equação diferencial e fácil de ser resolvida, tá? Então, beleza, vamos multiplicar todo mundo aí por R. Então, ó, aqui R vai ser dividido por esse R do denominador, R vai ser dividido pelo R do denominador, e aqui vai sobrar um R, né? Ele não vai ser dividido por ninguém. Ótimo! Bom, temos aqui então uma diferencial de volume aqui, e aqui também vamos, além disso, temos um P aqui, né? Pressão vezes dV, pressão dV. Vamos evidenciar esse PDV. Então, esse termo dividido por PDV vai ficar só CV. Esse termo dividido por PDV vai ficar só R. E esse rapaz aqui, vamos fazer nada com ele por enquanto, não. Isso é igual a zero. Bom, para os gases ideais, nós temos que essa relação é válida, né? Capacidade calorífica, pressão constante, menos capacidade calorífica, volume constante, isso é igual a constante universal dos gases perfeitos. Então, se nós isolarmos aqui o CP, então CP vai ser igual a R mais CV. Então, R mais CV é igual a CP. Então, melhoramos a equação 17. Tá? Definindo aqui, então, com esse gama, que também é conhecido aí da termodinâmica, gama é o quociente entre CP e CV. Tá? Então, vamos dividir essa equação de tal forma que vai ter como nós escrevermos essa equação em termos de gama. Tá? E já vamos colocar aí, vamos dividir de tal forma que as variáveis já fiquem separadas para nós integrarmos essa equação diferencial. Tá? Então, note aqui, temos um V aqui, mas aqui temos um DP. Nós temos um P aqui, mas nós temos um DV aqui. Tá? Aqui a gente tem um CP, então vamos dividir todo mundo aí por quê? Por CV, que multiplica V, que multiplica pressão. Tá? Então, a equação 18 dividido por esses três termos vai ficar CV, que multiplica V, P. Tá? Em todos os termos, que nada, porque é zero. Tá? Bom, então aqui não vai sobreviver ninguém, né? Só vai ficar um P aqui embaixo, ó, DP e P, bonitinho, já separado. Aqui vai ficar CP sobre CV é gama. E aqui já vai ficar, o P dividido por P vai dar 1, vai ficar um V aqui embaixo, né? Bonitinho, separadinho, isso é igual a zero. Nós já podemos integrar isso aí membro a membro. Antiderivando o zero, nós chegamos a uma constante. Derivando da constante, a gente chega no zero. Tá? Então é por isso que vai aparecer uma constante, que é uma constante de integração. Tá? O gama é uma constante, ele pode atravessar o sinal da integral, por isso que eu escrevi como um coeficiente de integral aqui embaixo. Tá? Então são integrais triviais. Então a integral de dp sobre p vai ficar ln de p mais gama. Integral de dv sobre v, ln de v é igual a constante. Bom, esse aqui é um coeficiente de um logaritmo, tá? De um ln. Então, esse termo, propriedades logaritmos, tá? Tem uma constante multiplicando esse ln, ela vai passar para o expoente do logaritmando. Isso já foi demonstrado aí no canal, tá? Na propriedade logaritmo. Bom, aqui nós temos uma soma de logaritmos, isso aí vai cair num produto dos logaritmandos. Então, vai ficar p ln de p, que multiplica v elevado a gama, é igual a k. Então, vamos resolver isso aqui. Né? Que número que eu vou levar à base é, que vai dar P que multiplica V a gama? Esse número é o K, é o logaritmo K. Então, o logaritmando, P que multiplica V a gama é igual à base, né? A base desse logaritmo que é elevado ao logaritmo. Tá? Olha, uma constante elevada a outra constante é igual a outra constante. Tá? Você poderia ter indexado isso aqui com K1, K', K sublinhado, tá? Mas eu coloquei K caligráfico, eu coloquei aqui K mesmo por questão de simplicidade. Tá? Quando você estiver escrevendo um texto aí científico, coloque outro K e K maiúsculo, tá? Enfim. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Esse V gama que está aqui, V elevado a gama, eu passei para cá, tá?
dividindo o K. Então, o V gama que estava no denominador passei para o numerador. Então, por isso que ficou aqui V elevado a menos gama. Tá? Então, essa equação PV elevado a gama, que é igual a K, ou essa aqui, P é igual a K, V elevado a menos gama, essa aí é a fórmula que relaciona a pressão e volume, tá? Em uma transformação adiabática aí do gás. Tá? Beleza. Vamos então calcular o trabalho. Então, o trabalho então é dado aqui pela equação 7, dW igual a P dV. Então vamos lá, vamos integrar ali o nosso amigo. Então vai ficar W igual, né, P dV. Isso aí é avaliado de V1 até V2, estado 1, estado 2. Quem que é o P? O P é K, que multiplica V elevado a menos gama dV. Tá? É integrado aí de V1 até V2. Bom, o K é uma constante, ele pode atravessar o sinal de integração, né? Então vai ficar W igual a K, que multiplica a integral de V elevado a menos gama dV, avaliado de V1 a V2. Integrando essa função, né? Nós vamos chegar em só somar aqui mais um, né, no expoente, e dividir aí, né? Colocar lá no denominador esse expoente. Então vai ficar, isso é igual a K, que multiplica V elevado a 1 menos gama sobre 1 menos gama. Agora vamos avaliar o resultado aí, esse resultado, avaliado, aplicando o teorema aí fundamental do cálculo, avaliado de V1 até V2, né? Então aqui vamos substituir no V, vai ficar V2 elevado a 1 menos gama, menos, substituir no V de novo, V1 elevado a 1 menos gama. Tá? Então vamos aqui vamos decompor isso aqui, vamos usar aí a propriedade de potência de produto de mesma base, né? Quando a gente tem um produto de potência de mesma base, a gente conserva a base, somos expoentes. A gente vai fazer o contrário, vamos decompor isso aí. Tá? Vamos decompor isso aqui em potências de mesma base. Tá? Então isso aqui vai ficar, depois vamos multiplicar o K. Esse rapaz aqui, como é que ele vai ficar? V2 elevado a 1, que multiplica V2 elevado a menos gama, e que multiplica o K. Menos, esse rapaz vamos decompô-lo também. V1 elevado a 1, que multiplica V1 elevado a menos gama, que multiplica o K. Né? Aplicamos a propriedade distributiva. K vezes esse cara, K vezes esse rapaz aqui. Sobre 1 menos gama. Bom, quem que é esse cidadão aqui? K, que multiplica V2 elevado a menos gama. Ele é a pressão. Né? É a pressão no estado 2. E esse aqui é a pressão, esse rapaz K, que multiplica V1 elevado a menos gama, é a pressão no estado 1. Né? Isso é dado pela equação 27. Então, nós podemos substituir esse KV2 a menos gama por P2, e aqui a mesma coisa, KV1 elevado a menos gama por P1. Tá? Bom, a equação de estado para os gases ideais é essa que nós conhecemos aqui lá do ensino médio, né? PV igual a nRT. Então, vamos substituir o PV aí. Vamos substituir aqui o nosso amigo aqui depois, né? No final aqui. Bom, escrevendo, evidenciando, tá, o sinalzinho negativo tanto no numerador quanto no denominador, vamos evidenciar o sinal negativo, então vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então nós podemos inverter aqui a ordem dos termos no numerador e no denominador. Né? Eu coloquei em evidência o sinalzinho negativo aqui e aqui embaixo também. Então, invertemos aqui a ordem da soma, tanto no numerador quanto no denominador. Então, aqui vai ficar P1, V1, menos P2, V2, sobre gama menos 1. Tá? PV, pela equação de estado aí dos gases ideais, ele é igual a nRT. Então, no estado 1, é nRT1. No estado 2, nRT2. Tá? NR figura tanto aqui quanto aqui, nós evidenciamos NR. Então, vai ficar só T1 menos T2 sobre gama menos 1. Tá? Então, a equação 33 é a equação do trabalho realizado por um gás ideal durante um processo adiabático. Tá? Feliz Natal.